boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Uma ótima semana aí para todo mundo, uma nova semana. E hoje aqui no nosso programa nós vamos ter uma pauta muito especial, porque hoje nós vamos falar ainda do caso Bianca Consoli, mas de um ponto de vista completamente diferente. Nós vamos contar, inclusive, com a participação da sensitiva Márcia Fernandes, porque é o seguinte, as mães, não é, da Bianca e a mãe do André resolveram exumar os corpos e colocá-los no mesmo túmulo. Elas fizeram uma parceria, compraram um terreno no mesmo cemitério e estão pensando, aliás, já encaminharam tudo para que eles sejam enterrados juntos, já que eles viveram durante 5 anos uma história de amor muito bonita. Eles eram muito apaixonados e o André, vocês sabem, morreu apenas 19 dias depois do assassinato da Bianca, né? Então, o que a gente quer saber, o que as mães querem saber, o que o Jorge Lordello, que é um estudioso também do assunto, está aqui conosco, daqui a pouquinho vai conversar com a gente, quer saber se espiritualmente como fica isso? É uma coisa boa espiritualmente para os dois que já se foram? É aconselhável que se faça? Muitas outras pessoas que possam pensar em fazer o mesmo, que não sejam namorados, mas de repente sepultar juntos outros parentes, né? É uma coisa que deve ser feita. Elas, inclusive, a mãe da Bianca, a mãe do André, querem essa orientação da sensitiva Márcia Fernandes. E vocês vão ver isso aqui hoje. Aliás, nesse lado espiritual, eu tenho também aqui em mãos, olha, direto da Casa Espírita Edgar Armon, né, a Márcia, a mãe do André, trouxe pra gente uma mensagem dele psicografada e que a Márcia Fernandes também vai poder falar hoje pra gente em relação a tudo isso, tá certo? Então, é a nossa pauta de hoje e é realmente um assunto muito importante. Vem de um crime brutal, né? Vem de um acidente, aquelas coisas que arrancam desse mundo jovens, não é? Quando vão voltando para casa, depois de um passeio, depois de uma balada, e também com o pano de fundo uma história de amor, porque ninguém se conforma até hoje que um morresse tão na sequência do outro, né? Vamos girar, a gente volta já e já. Boa tarde para você que está sintonizando agora. Vamos começar a cuidar do lado espiritual da vida. Sensitiva Márcia Fernandes, mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, viu, Márcia? Boa tarde, obrigada Sônia. pela presença. Boa tarde a todos. E nós estamos, não é, com a mãe da Bianca Consoli, que é a Marta, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigada pela presença, viu, Marta? Sabe que aqui a casa é sua, né? Tá entre amigos aí. E hoje ela vem acompanhada da Márcia Neres da Silva, que é a mãe do André, ex-namorado da Bianca, e que acabou morrendo apenas 19 dias depois da própria Bianca. Estão enterrados em túmulos próximos, no mesmo cemitério também. Mas agora elas querem mudar essa situação e já já vocês vão saber os detalhes dessa história. Márcia, boa tarde, obrigada também por estar aqui com a gente. Sei que o assunto não é fácil, né? Mas vamos pegar do ponto de vista de uma história de amor que foi vivida durante 5 anos, fica mais leve, fica mais bonito mesmo, né? Então tá. Olha, antes da gente começar a conversar, as mães contarem aqui pra gente de onde veio essa ideia, o que elas pretendem fazer, e a Márcia Fernandes dizer do ponto de vista espiritual se o que as mães querem fazer é positivo ou não. A gente vai chamar uma reportagem que você vai ter mais detalhes agora. Desde quando o Sandro assassinou ela, a Bianca, nunca mais a minha vida foi a mesma. Não tem um único dia só que eu não lembre. Não tem um único dia. Eu lembro dela todos os dias. Eu já tenho muitas fotos dela, porque essa impressão que eu tenho essas fotos que ela vai voltar um dia. Então eu levanto, a primeira coisa que quando eu levanto é ver as fotos dela aqui na estante e vou até a varanda, olho lá pro cemitério, sempre dou bom dia para ela de manhã, olhando para a foto, dou bom dia. Não tem um único dia só que eu não lembre dela. Bom, agora sim nós estamos entrando no quarto, que seria da Bianca, né? Caso essa tragédia não tivesse acontecido. E aqui a dona Marta guarda grande parte das coisas que pertenciam a ela, né, dona Marta?
Guardo os ursinhos dela que ela amava, né? Nossa, ela era apaixonada por esses. Era sapo, coração, essas pantufas, ela não tirava do pé. Ela chegava em casa, a primeira coisa, ela enfiava essas pantufas no pé, que ela tem até bastante foto na internet em cima do sofá com as pantufas. Ela adorava esses bichinhos dela. Esse daqui você deu pra ela quando ela fez 13 anos. 13 anos, você é especial pra ela, eu dei pra ela. E então ela não de 6, ela tinha 13 anos. Bianca, eu mandei fazer esse ursinho, a mulher tava fazendo. Vou pegar aqui também pra mostrar em detalhes. Ela tinha 5 anos de idade quando eu fiz esse travesseirinho pra ela, escrito Bianca. E também ela não desgrudava dele, era tudo lá no quarto dela, e ficava tudo lá soltado. Então, eram as lembranças que ficou dela, né, boas, né, que tudo que ficou dela foi bom, mas é uma lembrança assim que você olha e você vê ela, né. Quando você olha aqui pra essa cama, vê todos os bichinhos dela, como que é pra você, dona Marta? Ai, é dolorido. É que você olha e você vê ela, porque mesmo que não seja o quarto que ela tava, né. Seria dela, né? Não é, esse quarto é o quarto dela, né, porque ela ia dormir nele. Então não é, mas isso daqui eu entro, eu vejo ela aqui dentro, assim, eu olho as coisas dela, eu vejo cada coisinha dela, eu vejo ela em cada coisinha dessas aqui, eu vejo ela. Então, pra mim, é essa pantufa aqui, eu olho e vejo ela andando no meio da casa, brincando com o papagaio, sabe? O papagaio não gostava da pantufa e ela... Papagaio de estimação que vocês têm. Aí o papagaio não gostava da pantufa e vinha em cima dela, pra cima do pé dela, aí ela corria lá até e voltava de face, ele vinha em cima pra poder catar a pantufa. Isso é uma recordação assim que não sai da cabeça de jeito nenhum. Era brincadeira dela com o papagaio, sabe? Tem preço esses objetos pra você, né, dona Marta? Isso aqui não tem preço, isso aqui só depois que eu morrer mesmo, que aí alguém faz o que bem quiser, mas enquanto eu tiver vida, ele vai ficar junto comigo. Aqui também a dona Marta deixou separado pra gente algumas das roupas que a Bianca mais gostava, eu posso dizer assim? É uma blusinha da batidinha que ela usou muito. Ela usava muito e tem várias fotos dela com essa blusa. Tem até na estante ela com essa camisa. Ela adorava essa camisa. Porque Saia aqui também? Você que deu essa blusa? Ela me ligou do serviço, mãe, vai comprar uma camisa pra mim, que eu vou no teatro. Aí eu fui, ela adorou tanto a camisa que ela não tirava a camisa. Ela era muito vaidosa? Ela gostava, ela era bem vaidosa. Eu amava ver ela bem vestida, sabe? Da minha casa que eu morava lá, eu lembro que ela saía para trabalhar, eu corria para a sacada. E quando eu corria para a sacada para ver ela indo de costa, aí ela tava indo lá, aí ela sempre ia arrumando essa franja dela, arrumando a franja do cabelo. Aí eu olhava para trás, quando tava chegando na esquina, me dava um tchau. E sempre era assim. A saia é o seguinte, ela comprou essa saia, ela sempre queria que eu desse aprovação na sopa dela, né? Aí eu falei, que é minha florida essa saia. Mas aí ela vestiu, aí ficou linda a saia pra ela, né? Que corpinho. Aí eu falei, mas ficou meia curta. Ela, mãe, deixa de ser careta. Né? Mas aí marcou isso, né? Que eu achei que a saia era minha florida, mas aí no fim a saia ficou linda pra ela, assim, aquilo ficou marcado na minha cabeça também. Ali ao fundo um banner da Bianca, temos fotos da Bianca também espalhadas aqui por todo o quarto. E daqui a pouquinho ela irá fazer uma visita ao cemitério. Esse cemitério ele fica bem próximo aqui da residência e você pretende fazer uma homenagem a ela, é isso? Comprei flores, né? Já dei uma arrumada, porque a semana a gente já sempre a gente vai e coloca. Mas aí tava meio assim, eu falei que era mais flores pra você, Bianca. Aí a gente foi ontem, trocamos, colocamos lá, levei um presentinho pra ela, né? Tem um presentinho dela também. E hoje o que a senhora vai fazer lá? Eu vou lá fazer uma oração, né, pra ela.
Quadra 13, cemitério do Curuçá, aqui em Santo André. Dona Marta já está aqui. Neste exato local está enterrada a Bianca. E você vai entregar essa flor, vai fazer uma oração. Hoje é um dia muito difícil, que a gente nem, como eu já disse, né, nem conseguimos dormir direito à noite. Com que frequência a senhora visita aqui o túmulo da sua filha? Venho todos os domingos visitar, venho conversar com ela, fazer oração. Faço oração em casa, mas eu venho aqui também fazer oração. Todos os domingos a gente vem eu, meu marido, todo domingo a gente vem aqui conversar, jogar água nas plantinhas. É um lugar assim que é a única coisa que sobrou, né? Pra mim é trazer flores pra ela e conversar com ela e trazer flores. Não sobrou mais nada, né? Infelizmente o Sandro tirou a vida dela, não deixou ela seguir o ciclo de vida dela, né? Então... Momento muito difícil para Dona Marta? É difícil, né? Apesar de você vir toda semana, é muito difícil. É muito difícil você vir aqui. Poderia, né? Tava viva e agora, né? Tem que estar vindo aqui visitar só um pedaço de lápis gelada, né? É muito difícil. É muito difícil. A mãe é a pior dor da face da terra. É perder um filho. Dona Marta acaba de colocar as plantinhas no túmulo da filha e ela vai começar uma oração. Momento de muita dor, agora que completa 2 anos do falecimento da Bianca. Momento muito bonito de Dona Marta fazendo uma prece em homenagem à sua filha. O filho é algo que vem da alma da gente. Então a pior dor do mundo é essa, perder o seu filho. A melhor dor do mundo é ter o nosso filho. E a pior é perdê-lo. Agora já são 3 anos da morte da Bianca, 3 anos da morte do André também, não é? E justamente nesse período é que as mães começaram a pensar numa outra situação que elas vão nos explicar agora, viu? Márcia, você também faz o mesmo ritual da Marta? Vai todo domingo no cemitério, leva flores, reza? Eu moro bem pertinho, né? Então, sempre que às vezes eu passo em frente, eu entro, às vezes eu vou até mais que uma vez por semana. Aí eu já rego o dele, dela, e uma cuida do filho da outra também, porque quando a eles outra estão não vai. na mesma quadra do cemitério? Mesma quadra, bem pertinho. Bem pertinho, um túmulo do outro. Cemitério, eles falam que é o túmulo os túmulos mais visitados, né? É mesmo, as pessoas, né? Até hoje, já fazem 3 anos, mas todo velório que tem, o pessoal vai visitá-los. Vai visitá-los, loucura. Pela repercussão do crime de morte da Bianca, pela história de amor com o André, o acidente, infelizmente, fatal que ele sofreu, eles enterrados na mesma quadra, mas agora podem ser, na verdade, exumados e enterrados juntos. Como é que veio essa história, essa ideia, Marta? Assim, a gente começa a achar cartas, cartinhas, coisas que eles escreviam, que a Bianca escreviam, e a história dos dois. A gente ficou imaginando a história dos dois, e até pela separação dos dois, que eles ficaram só 8 meses separados, né? Ele estava com outro relacionamento, ela também na época, mas era uma coisa que a gente percebia que tinha algo a mais naquela separação, que eles pareciam que a gente via que qualquer momento eles poderiam voltar mesmo, momento poderia voltar, que a Bianca chegou por 1 ou 2 vezes, chegou a dizer para mim que achava que eles dois iam voltar.
E através disso a gente começou a pensar, né? Aí a gente resolveu unir também, porque o jazigo é caro, né? E a gente falou assim, não, mas a história dos dois, né? Eles, por ela ter sido assassinada no dia do aniversário dele, 19 dias depois, ele também morreu. Tinha 6 dentro de um carro, só ele, né? Morreu, faleceu. Então, muitas coisas. E ela tinha 19 anos e foi exatamente 19 dias depois. Ela foi sepultada numa quadra 13, e ele também foi para a quadra 13. Então, a gente começou... Isso foi coincidência mesmo? Né? Coincidência mesmo. E a gente começou a pensar e a gente falou, vamos, né? Então, vamos comprar um jazigo e vamos colocar os dois. E a gente começou. Vocês já compraram? Já compramos. E é legal fazer isso? Precisa de documentação? Como é que é? Precisa da documentação de nós duas, né? E a gente deu uma entrada, a gente parcelou o restante, a gente já terminou de pagar. Já faz um ano que a gente comprou. Vocês já terminaram de pagar, inclusive? Já essa ideia de vocês já era bem antes, fez 2 anos, vocês começaram a pensar nisso. Você achou também coisas do André escritas, cartinhas de amor? Eu achei esses dias. Tinha uma carta que a Bianca escreveu para ele, parecia um pergaminho, que eu não achei, senão eu ia trazer. Eu acho que tinha uns 10 metros ou mais a carta. Ela escreveu assim, André. Aí ela foi escrever, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Cada página de uma cor de caneta. E escreveu até o fim. Aí no final ela falou assim, te amo, Bianca. Encerrou a carta. E achei uma do André também, que ele falava assim, que ela era a paixão da vida dele e que ele tinha intenção de ficar com ela até eles ficarem bem velhinhos, e quando eles ficassem bem velhinhos, que ele ia deixar ela pegar o controle da televisão. Que bonitinho. Então a gente, essas coisas assim que a gente guardou, né, que a gente viu deles, tudo, a gente pensou, e outra, nossa família ficou unida também, a gente sempre nos demos bem durante o namoro deles, né? E depois do que aconteceu, parece que nós somos uma família só agora. Exatamente. A gente está sempre um junto. apoia o outro na dor, nesse luto, né? E a gente resolveu comprar. Ô, Marta, você achou alguma coisinha assim também tão bonita, escrita? Nos meios das coisas da Bianca? Eu não trouxe, mas eu tenho uma foto dos dois também, a declaração dela para ele, assim, atrás. Eu não trouxe, mas e eu fora tudo também, que ela te dizia também. E né? fora as coisas que ela falava tudo para mim. Eu e a Bianca, a gente era cúmplice uma da outra, porque ela me contava tudo sobre o que eu costumo dizer. A única parte que ela não me contou foi a parte do Sandro Dota, mas tudo que acontecia, eu chegava do trabalho, ela já vinha, corria, já me falava, ela estava em casa, se ela chegava da faculdade, ela chegava, me contava, por até algumas vezes que o André tentou, que eles conversaram para voltar, ela chegou em mim, conversamos, ela veio, conversou comigo, então eu sabia de tudo que estava se passando com ela, né? Certo. Mas que o perigo estava rondando. Mas que o perigo estava rondando na época, não. Mas essa parte do André, ela não tinha paixão, o amor, ela não era mais paixão, era amor. Então, mesmo que ele estava com outro relacionamento e ela também estava com outro relacionamento, mas o amor que ela tinha pelo Bruno até aquele momento, e ele com a menina, era uma paixão, porque ali ela só tinha o quê? 4, 5 meses com o Bruno, e ele tinha 8 meses com a menina. Quer dizer, aquilo era uma paixão, era uma coisa tentando ir para um lado, não estava conseguindo. Mas aquele amor dos dois, aquilo estava no meio dos dois. Eles estavam aqui com relacionamento, cada um mais voltados um para o outro, de coração. Quando eles estavam se falando, conversavam, aí, vou terminar aqui, outro vou terminar, mas acabavam, né? Aí depois não davam certo, foi até que, não sei se foi também por destino, né? Que não poderia ter, eles ter voltado,
Então tem tudo assim. É verdade mesmo. O choque do André foi muito grande com a morte da Bianca, Márcia. Ele ficou assim, aquele dia, Foi o aniversário dele. Nós estávamos com o bolo na mesa, né, e eu chamando ele para cantar parabéns. Sim. Aí tocou o meu telefone, o meu celular, e era a Dayana. Ainda eu pensei, eu chamei ele no cantinho, né? Porque eu falei assim, eu acho que é a Bianca que quer desejar feliz aniversário para ele. Entendi. Aí quando eu chamei, eu falei, André, é a Dayana, mas eu tô achando que a Bianca quer falar com você. Ele falou, mãe, ela já me ligou hoje. Eles se falavam direto, porque eu fiquei sabendo de coisas do André, que ele contava pra Bianca e ela contava pra Marta depois. Aí eu falei assim, ué, mas a Dayana tá te ligando. Aí ele atendeu no corredor. Quando ele atendeu, que a Dayana desesperada falou que tinham encontrado a Bianca morta e tal, ele quase desmaiou. Ele falou assim, quem que tá falando? Isso é mentira, eu não acredito nisso. Vocês estão passando um trote em mim porque hoje é meu aniversário. Aí eu falei, que foi? Daí ele começou a chorar, desligou o telefone e falou, mãe, eu vou na casa da mãe da Bianca porque tem alguém me passando um trote. Aí ele contou, aí ficou todo mundo meio desesperado. Acabou a festa. Acabou a festa. Aí ele saiu, ele nem deu tchau para as pessoas que estavam lá, ele pegou a chave do carro e saiu desesperado e a gente saiu todo mundo atrás. O bolo ficou lá na mesa, ninguém cantou parabéns, mas... Infelizmente não era trote. Aí fomos para casa da Marta na esperança de ser mentira, tudo que tinha acontecido, mas infelizmente não era. Eu lembro como se fosse, eu estava na porta, eu lembro desse detalhe quando ele chegou, eu gostava muito dele. Nossa, aí ele chegou, né, que eu estava tentando, eu lembro assim, que eu estava tentando subir para voltar lá para dentro de casa e os policiais não deixavam. E foi quando ele apontou e eu saí correndo e abracei ele e falei, Bianca, mataram a Bianca, sabe? Eu lembro disso, tá na minha cabeça. Eu saí correndo enquanto dele, André, mataram a Bianca, saí correndo, dei um abraço nele no meio da rua, assim. E porque eu tentava, que eu queria subir. E aí ele olhava pra mim assim, aí já veio policiais pra cima, né, porque na época o Sandro tava falando as coisas, já veio policial pra cima, essas coisas, mas isso ficou nítido na minha cabeça, que eu tava do lado de cá e eu vi ele descendo, ele veio rápido, no portão, e eu saí correndo, abracei ele. E isso ficou muito marcado também na minha cabeça. Certo. Márcia Fernandes, o amor de outras vidas, o amor para a eternidade, como é que você vê essa história tão cheia de amor e tão cheia de dor também, né? Em primeiro lugar, Sônia, eu quero dizer que eu fico muito emocionada e que é assim, na quinta-feira, quando eu estive aqui, eu estava lá atrás, nos bastidores, e um rapaz que trabalha aqui veio me falar que a Marta estava no telefone. Eu quero dizer assim, naquele momento, eu fui para casa com a Bianca na minha cabeça, com o André na minha cabeça, e até agora, eles falaram comigo, literalmente. Então, assim, ele mais. Com ela eu sonhei 2 noites. Então eu estou com os meninos, assim, eu estou... Tá a flor da pele ainda. É a flor desde quinta-feira. Então, o que eu posso dizer, porque eu faço psicofonia, e ela já recebeu do André. Foi, tá aqui comigo. Também ela recebeu nossa, viu, também, né? Ela recebeu nossa um mês depois que ele desencarnou. E foi lindo. Então, ele tá de branco, ele tá de boné até. Ela tá com uma sainha, com uma bata, tipo aquela agora que eu vi, aquela bata, e ela diz assim, ela me pediu para eu dar um abraço na mãe dela, as lágrimas dela vindo porque ela tem saudade. E o que mais ela me pediu, que foi impressionante, Márcia, dê um abraço e agradeça demais o Bruno, tudo que ele fez para mim. Ora, eu não sabia que essa menina tinha um irmão chamado Bruno. Ah, olha só. Então ela veio, conversou comigo e disse assim, agradece tudo que o meu irmão, ela não falou irmão, tudo que o Bruno fez por mim, que eu amo demais ele. E aí eu vim aqui conversar com a mãe e realmente ela tem um filho chamado Bruno. Então, o que eu posso dizer, neste caso, eu já sei o plano espiritual que eles estão, chama-se Samaritanos, porque o filho dela já veio falar. Tá. Há muito tempo. Então, é um plano onde você nem água bebe mais. É tão etéreo, a coisa é tão maravilhosa, que não existe mais amor carnal como aqui, não existe um amor universal.
E eles estavam de mão dadas quando vieram falar comigo esses dias. Então, eles estão juntos, eles estão caminhando juntos. Lá a gente não mora mais na casa, uma casa só dos dois, é uma casa universal. Os meninos têm preparo espiritual bárbaro, eles estão juntos. Vamos dizer assim, eu não posso dizer casados porque lá não existe mais casamento. Certo. Mas eles estão juntos. Unidos. Exato, unidos, mais do que nunca. E muito, muito bem e felizes. Então, nessa situação de amor, por que não enterrar o que ficou aqui na carne, que é a carne, juntos? E por que não enterrar os outros também? Veja bem, todo dia, 1º de novembro, 2 de novembro, que é finados, os desencarnados são liberados para estarem na Terra para verem os parentes. Imagine ele não ver o parente num túmulo, que todo jogado, todo... Sabe? Esses meninos vão ver o quê? Poxa, nós estamos juntos ali, que alegria. Quer dizer, minha família lembra de mim com muito amor. Eu estou unido, no caso, é família, é uma família espiritual. Então, eu acho maravilhoso. Eu acho que todos deveriam repensar nisso que essas duas mães estão passando e verem que os problemas são tão poucos perto disso. E amarem mais a vida. E cultuarem mesmo a morte de uma forma um pouco mais tranquila. E essa coisa de juntar a família num túmulo é muito lindo. Juntar gente que se amou, eu não tenho dúvidas. Da forma que eu vi esses meninos essa semana, fazia tempo que eu não tinha contato com esse menino, da forma que eu vi esses meninos felizes, era um pouco mais triste, porque a mãe, ela me pediu para abraçar exatamente, para ver se a mãe sofre menos, mas ela estava linda, ela estava muito linda, e de mão dada. Então, assim, o que eu posso dizer, Sônia? Eles vão ficar muito felizes. Você não é contra de jeito algum, então. Você não é contra que eles sejam colocados no mesmo túmulo. Maravilhoso. Nada contra. Nada contra. É como se eles vão prosseguir. E veja bem, são almas idênticas, não existe alma gêmea. Tá. Mas são almas afins. Esses meninos ficaram quanto tempo na Terra? Viveram 19? Muito pouco tempo, na 5 verdade, anos. né? Metade da vida deles praticamente aqui na Terra. Você acha que eles não são alma idêntica? São almas parecidas, almas afins. E Deus foi tão maravilhoso que juntou os dois novamente no caminhar espiritual. Então, até que eu sei, os dois não reencarnaram, os dois estão num progresso espiritual para que um dia possam estar aqui de volta. Isso eu não tenho dúvida. Mas assim, você imagina como... Não é todo mundo que tem essa chance. Entendi. Então, por que não fazer essa coisa maravilhosa, essa homenagem de colocar a parte física aqui na Terra? Vai ser maravilhoso para os dois, eles vão ficar muito felizes. Certo, Ladão. Sônia, eu vi muitas perguntas, né, pelas redes sociais. Imagino, né? Porque muita gente que perde um ente querido, seja ele de qual forma, cada um lida de uma maneira. Claro. Então, as perguntas que eu tenho mais recebido aqui são duas perguntas. A primeira é: Nordelo, pergunta para a Márcia se ir ao cemitério com frequência é bom ou se traz tristeza. E a outra Porque elas vão, inclusive, né? E a outra indagação é sobre aquele quarto que a mãe da Bianca fez. Se manter um quarto com as coisas da doente querido, se aquilo é bom ou não é bom. Deixa eu explicar só uma coisinha antes, porque a Bianca morreu, né? O Sandro matou, numa casa que vocês viviam durante muitos anos, mas vocês já estavam de mudança para um outro apartamento, era isso? E nesse novo apartamento que você fez um quarto para ela, apesar dela já estar morta. Não é que era o quarto dela naquela casa. Esse ela nem chegou a conhecer, mas você fez para ela e botou todas as coisinhas dela. Ela sabia que aquele quarto era dela, porque quando eu comprei, meu marido comprou esse apartamento porque ela queria morar perto de mim. Tá. Então ela dizia, ela comprou um apartamento juntamente com o André no 7º e ela me propôs, junto com meu marido, comprar um apartamento no 6º, para descer de manhã e tomar café comigo.
Olha então, só, gente. aquele apartamento ela sabia. Foi quando eles desmancharam o relacionamento, ela sabia que aquele quarto ia ser dela. Então ela tinha o dela lá, mas a partir do dia que ela foi assassinada, nunca mais eu fiquei naquela casa. Eu dormi dia 13 de setembro e nunca, dia 12 nunca mais. Então, aquele quarto ela sabia que ia ser dela. Ela já estava ciente que era dela. E aí você realmente preencheu o espaço com as coisas dela. Deixei o espaço né, com as coisas dela. E aí, Márcia, você acha positivo? Acha que não? É assim, Sônia. Você nunca pode ficar com o colchão e o travesseiro de um desencarnado em casa. Por quê? Porque sabe, você dorme muito, vai ficando a digital mesmo da pessoa ali. E isso pode ser um polo. Vamos imaginar que a Bianca está feliz. Mas e se ela estivesse no umbral? É um polo para ela estar ali perto. Então, eu acho que o colchãozinho tem que ser dado, o quarto. Veja bem, se a mãe está entrando no quarto sem desespero, eu acho ótimo. Agora, a mãe estar em desespero, se esta alma, que é a filha, está vendo isso, e continua a vida, gente, pelo amor de Deus, ela vai entrar em desespero também. Então, eu não sou contra não ter o quarto, eu sou contra o desespero de estar no quarto. Então, se for um oráculo, o lugar que eu vou orar, para fazer um contato, por que não? Com meu filho, conversar com meu filho que já se foi, tudo bem. O que não pode, Marta, é entrar em desespero naquele quarto. Se for se for assim, eu vou conversar, tudo bem. Agora tem gente que entra em desespero tão grande, chama tanto o desencarnado, que o desencarnado acaba não prosseguindo. Então tem que tomar cuidado. Eu não sou nem contra nem a favor. Cada caso é um caso. Mas sempre o chinelinho, o colchãozinho, quando a pessoa tem ali a digital dela, dê de presente para alguém que não seja da família, para outra pessoa usar, para essa energia ser reciclada. Certo. Ô, Márcia, você tem um canto na sua casa para o André? Tenho. Um quarto também? No quarto que era dele, do irmão dele, né? O meu filho tinha casado, mas depois separou e voltou a morar comigo. Então ele usa o quarto agora, né? Aí ele mudou tudo, comprou cama diferente, mas tem uma estantezinha no cantinho que tem os brinquedos dele, os livros que ele lia muito, tem os livros dele lá e escova de dente eu guardo, sabe? Essas coisinhas dele eu guardo tudo lá naquele cantinho. Ter sempre uma referência, de alguma forma, a presença ali materializada. Isso, na verdade, né? Eu queria assim perguntar, desde quando a Bianca se foi, ela foi assassinada, eu durmo com a manta, que na segunda-feira eu vi ela com essa manta. Eu cheguei, fui até o quarto e ela estava no computador com a manta laranja e com a touca na cabeça. E essa eu não uso, eu uso quando está muito frio, me deitar no sofá, me embrulho. E eu troco o lençol de cama, troco tudo, mas volto por debaixo do meu travesseiro. É o cheiro dela, né? A manta e a tua filha que está ali, quem pode dizer não, né? Mas é aquilo que eu estou te dizendo, né, Marta? Mas o travesseiro dela também eu peguei pra mim. Eu não consigo fazer. Mas sabe, no teu caso, que a menina está uma graça e caminhando, uma vez por mês é concedido aos desencarnados que estão em planos melhores do que a gente, uma vez por mês só. Os mentores, eles vêm acompanhados de mentores que eles também sofrem de saudade. E vêm enxergar a gente, vêm ver a gente. Então, o que eu vou te falar? É lógico que você vai continuar com a tua manta, porque eu continuaria. Mas assim, é a tal história, aos poucos, que a saudade fique e o desespero vai embora. Que a saudade fique e o desespero vai embora. É duro eu te falar isso, porque eu não saberia lidar também com esse assunto. Então, para mim, é a pior dor do mundo. Então, vai tentando mostrar para ela que você está bem, que você está prosseguindo a tua reencarnação, que você vai cumprir tua missão com os outros meninos, com o Bruno, com os outros meninos que ficaram, e que um dia, se for permitido por Deus, por que não encontrar a tua filha? Por que não? Com certeza.
O Logardo tinha falado de uma outra pergunta, se é ruim espiritualmente e sempre ao cemitério, era isso? Agora surgiu outra pergunta. Pode A primeira emendar, pergunta é se é ruim ir sempre aos que tem algumas pessoas que eu conheço que vão ao cemitério toda semana, durante uma vida. E aí vem uma pergunta agora aqui, de uma seguidora que fala assim, pergunta para a Márcia, Nordello, e se a pessoa não vai ao cemitério? Ela não gosta de ir ao cemitério, foi no dia do velório, do enterro e nunca mais foi. Isso é ruim ou é bom ou é uma coisa normal? Ir ao cemitério não é ruim, é bom. É uma homenagem, né? Que elas estão fazendo para as filhas. E ela é uma forma para os filhos de se sentirem mais próximos de quem se foi. Não ir ao cemitério, eu acho que não tem problema nenhum, mas pelo amor de Deus, dia 2 de novembro, vá ao cemitério, porque é o único dia que eles vão estar aqui com certeza. Então, você pode não estar no cemitério, tua felicidade, você ama a pessoa do mesmo jeito, mas quem que não... Eu morta, adoraria que meus filhos estivessem dia 2 no cemitério me colocando uma florzinha, por que não? Então, assim, não vá ao cemitério, não tem importância. Mas nas datas, na data que a pessoa desencarnou, ela está aqui também. Na data que ela nasceu, ela está aqui também. Então, assim, se você puder ir nas datas de aniversário, de morte, e no dia de finados, já está bom demais. Aí já é um consolo. Já é um consolo para quem os próprios que se foram, na verdade, né? Exatamente. Agora, me fala uma coisa. Vocês disseram que vão exumar. Vocês estão preparadas para passar por isso? É muito complicado. Às vezes eu falo para a Marta, eu fico meio nervosa de pensar assim no dia, né? Que tem uma série de fatores, assim, se tiver já em ossos, né? A gente vai poder pôr num saquinho e transportar para o túmulo que a gente comprou. Mas se não tiver, vai ter que fazer um translado como se fosse um outro enterro, um outro sepultamento. Como é que é isso, Logardo? Explica pra gente. O que acontece? A senhora só vai ter essa resposta quando abrir o túmulo. Mas Por quê? porque tradicionalmente são 5 anos, não são? O que acontece, Sônia? O corpo se mantém mais ou menos dependendo do local onde está enterrado. Entendi. Existem locais que são muito úmidos e ali o corpo se mantém. E existem outros lugares que tem muito ar e muito sol e é da composição mais rápida. Agora, após os 5 anos, a pessoa pode tirar aquele túmulo daquele tamanho grande e colocar num ossário que é um lugar muito menor. Muitas famílias fazem isso também para desocupar lugar no túmulo da família. Porque vão morrendo as pessoas, chega uma hora você não tem onde colocar mais o seu ente querido. Porque após 5 anos, aí praticamente é certo estarem só os ossos mesmo. Só os ossos, e aí é muito fácil você conseguir isso no próprio cemitério, um profissional lá do cemitério vai fazer essa retirada, coloca num saco, e aí você faz novamente, vamos dizer assim, um novo enterro, com um caixãozinho pequenininho. E você, na verdade, em tese, isso é muito feito, Sônia, para abrir lugar para outros entes queridos. No caso deles é diferente. Existe essa coisa de energia, de alma, e das famílias se gostarem e perderem os 2 filhos, porque essas duas mães perderam os filhos tragicamente. As duas receberam uma notícia trágica. Diferente quando você tem um filho que morre no hospital fruto de uma doença. Eu acho que a aceitação ela é um pouco mais fácil. No caso das duas, eu fico imaginando a pessoa que ligou para a dona Márcia para contar, não é fácil, policial que normalmente faz isso, a dona Marta quando ficou sabendo, quer dizer, é um choque, porque você não espera, você nunca vai esperar a morte de um filho. Agora, quando o filho está doente, o médico, de uma maneira ou de outra, essa coisa é grave, vai te preparando o espírito, coisa que não aconteceu com as duas. Você está preparada para isso também? Não, eu desde o começo eu já estou falando, tem pessoas da minha família que vão, eu vou estar lá, mas um pouquinho afastada, mas e tem bastante pessoas que tá falando que vai, pessoas me param na rua perguntando quando que vai ser a exumação, porque quer estar indo lá junto comigo, quer me dar força. Então tem algumas pessoas aceita, claro, aceito, e estou falando que aí a pessoa passa o meu nome do meu telefone, e aí eu falei, na hora que eu for
fazer, você me liga, eu já falei que agora amanhã eu vou estar sabendo o dia e aí as pessoas... Amanhã você vai saber em que dia vocês vão poder fazer a exumação. Vai ser tudo no mesmo dia, exumação e sepultamento. O da Bianca seria primeiro, mas aí, porque como eles vão para o mesmo jazigo, aí eles vão deixar para levar os dois, vão fazer todos os túmulos, né? E vai deixar para exumar os dois no mesmo dia. A gente vai marcar esse dia. Aí vai marcar, mas o mês é novembro, isso mesmo. Tá certo. Bom, eu volto aqui já, né, com Jorge Lordello, com a sensitiva Márcia Fernandes e as mães, a mãe da Bianca, que é a Marta, a mãe do André, que é a Márcia, que está aqui conosco, né, porque elas estão contando aí essa história de amor dos dois, que é uma história de amor além da vida. E a Márcia estava falando aqui, a Márcia Fernandes, que eles estão juntos já numa esfera altamente espiritualizada, não mais de amor carnal, mas amor universal. O que eu queria te perguntar, porque essas histórias de amor além da vida sempre fascinam muito as pessoas, né, Márcia? E você falou que com certeza algum dia eles vão reencarnar e vão voltar. Há alguma chance de voltarem juntos ou o destino deles se cruzarem novamente? Ou eles realmente ficarem juntos numa outra vida, já que o destino deles foi cortado nessa? Você sabe que é assim, 90% de chance desses meninos reencarnarem por perto, se amarem de novo, casarem de novo, porque é muito bonita a história. Dessa vez eles poderiam fazer isso, imagina, poderiam completar a história. Completar essa história. Eles tiveram 5 anos da vida deles juntos, agora estão para sempre. Então, eu acredito que a nossa alma, cada alma tem uma evolução. Claro. Mas como eles estão muito juntos e no mesmo plano, no mesmo nível, você acha aquilo deve estar a mesma evolução, o mesmo tempo. Então, o conselho, existe um conselho reencarnatório, que dá muito certo nos planos superiores. Esse conselho reencarnatório vai sim permitir que essa reencarnação seja dos dois juntos, para que continuem juntos, para que cresçam juntos e para que tenham filhos e etc., que aquilo que foi cortado, enfim, aconteça. Isso eu não tenho a menor dúvida. Muito bonita essa história. Vocês acreditam? Muito linda essa muito história. Lindo isso, né? Acredita? Eu acredito. Acredita também, Marta? Vocês que acompanharam tanto. Faz sentido para você, Lordello? Você que é um homem mais das ciências exatas? Faz sentido. Eu lembro muito daquele filme como é que chama aquele filme famoso, que a pessoa desencarna? O Ghost. E que foi baseado, na realidade, em fatos reais. Né? E no caso desses jovens, são muitas coincidências. Me dá a impressão que se nada disso tivesse acontecido, se o Sandro Dota não fosse esse maníaco, se o filho da dona Márcia, o Bruno, não sofresse aquele acidente, me dá a impressão que realmente eles iriam... As coisas se encaminhando para a reconciliação, talvez nesse momento eles estariam namorando, talvez noivando. Porque eles namoraram muito jovens, e a gente sabe que o muito jovem briga com uma certa facilidade. Claro. E eu acho que a tendência desse casal era voltar, porque a Bianca foi assassinada no dia que o rapaz faz o aniversário. Que isso, né, gente? Então, é muita coincidência para não ser algo assim que a gente não possa, em tese, imaginar o que fosse acontecer. A Márcia toca num ponto de você visitar os parentes, Sônia, que me chamou a atenção, principalmente no dia de finados. E aí muita gente nas redes sociais estão dizendo o seguinte: e eu que cremei o meu ente querido? Eu ia perguntar isso, que é o que aconteceu com eu que cremei e não tenho pai. mais como visitá-lo. Certo. No dia 2. Então as pessoas estão perguntando, é favorável a cremação, não é favorável? É verdade, porque olha, a gente pensa, né, em cremação como uma coisa assim, mais clara, mais limpa, vamos dizer assim, mas você perde a referência. Um túmulo é muito importante, eu sinto isso hoje, porque eu não tenho como vocês ir lá, levar uma flor, sentar, conversar, né? E a gente precisa disso, e essa falta eu sinto. E assim, você solta as cinzas no ar, é tudo muito bonito, mas realmente vai para o espaço e some qualquer referência aqui. Isso dói pra caramba. Mas a gente volta aqui já para responder essa pergunta do Jorge Lordello com a sensitiva Márcia Fernandes e as mães que hoje estão aqui com a gente contando essa linda história de amor dos filhos que se foram, né?
Bom, vamos girar? O que nós vamos fazer? Vamos continuar aqui? Então, vamos voltar aqui nessa nossa conversa, né? E a gente tinha ficado com uma pergunta, né, Lourdela? Qual era? Quando a Márcia falou que em finado seria para aquelas pessoas que não gostam do cemitério, a Márcia acabou de dizer que pelo menos no dia 2 de novembro. Mas certo. aí muita gente que cremou o seu ente querido e não tem essa referência, como você disse, de fazer uma visita. Exatamente. Então as pessoas querem saber, tanto a pessoa que já cremou e a pessoa que pensa em cremar, qual a opinião da Márcia? É assim, tá bom, o seu ente querido já se foi, mas é o dia dos desencarnados, o dia 2 de novembro. Uma velinha branca, aquela velinha de padaria branca, você vai acender na sua casa com um copinho de água do lado direito da vela, dando luz ao desencarnado, ore um Pai Nosso e pronto. Você está homenageando do mesmo jeito. A cremação, gente, é assim. Temos que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que demoram muito para abandonar o corpo físico. Então, ela tem que ser depois de 36 horas. A cremação, Márcia, e a parte, Kardec, por exemplo, é a favor. A Umbanda e o Candomblé são contra. Então, a gente fica dividido na parte espiritual. Márcia, o que eu penso? Meu Deus do céu, eu vou queimar o meu corpo e se meu perispírito estiver por perto e ficar queimado também, ele vai ter que ser todo refeito. É como se eu ficasse aleijada de repente. Então, Márcia, acho que não vou pedir para ser cremada. Então, nós temos a linha de Kardec, que diz que pode, e a linha do Candomblé e da Umbanda, que diz que não pode. Então, a parte espiritual fica dividida. Por isso que eu estou dando a minha opinião. Aí a decisão é realmente muito individual, de cada um, de cada família. Naquela hora, se a pessoa deixa o seu desejo expresso, que seja respeitado. Se a pessoa pedir, para deixar, e falar, joga minhas cinzas em tal lugar, a gente faz, né? Agora, Sônia, quando você fala, que eu achei interessante o seu comentário, quando você fala da referência. Como tem gente que cremou e se sente bem assim, mas eu acho que às vezes a pessoa também quer ir ao cemitério, levar uma plantinha, porque é um momento ali de devoção, de carinho, você quer bater um papo, você quer chorar. Né? Então eu acho que depende muito também da pessoa fazer essa avaliação antes de fazer, porque eu acho que você não tem aonde ir. Não tem mesmo, é muito doloroso. Eu sou um amigo, né, apesar de ele ter falecido, do Oberdan Catani, que foi o maior goleiro do Palmeiras, faleceu agora com 95 anos. E a dona Marcília, que foi esposa do seu Oberdan, foi enterrada aqui na Consolação, e o seu Oberdan eu acompanhei a vida inteira. Domingo era dia do seu Oberdan lá no cemitério. E para ele era uma coisa muito bacana, bonita, adorava. Adorava assim no sentido de poder ir lá, estar do lado da esposa, fazer uma oração. Então cada contato, né? Eu acho que, quando você falou a palavra referência, eu acho que às vezes a pessoa está um pouquinho triste, quer bater um papo com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu filho. Você sabe que você pode ir num lugar sozinho e ir lá. Eu acho legal isso. É verdade mesmo, viu? Marta, como é que você está lidando com tudo isso? Essa história de unir os dois, né? Os restos mortais da Bianca e do André, de alguma forma ajuda você a aliviar esse outro lado do Sandro ter tido a pena diminuída, da Daiane, como é que está tendo que ir praticamente embora daqui com medo dele? Uma coisa equilibra a outra? Não? Tudo faz sofrer mais? Não. Como é que é? É um conjunto de coisas, né, que acontece. Então, nada está me aliviando, né? Estou fazendo... A gente vai fazer... Eu estou fazendo pensando na Bianca, pensando nos dois, né? Essa parte, nós combinamos e pensando nela. Mas, em questão disso, nada alivia a minha dor, nada conseguiu me aliviar a dor, principalmente que fez 3 anos sábado, né, que ela foi assassinada, e é uma coisa assim que, e o Sandro diminuiu a pena, agora eu estou começando uma nova luta, né, que eu vou até começar um abaixo-assinado para me levar em Brasília, e eu peço que todos
colaborem comigo, que divulgar aqui. que eu vou começar um abaixo-assinado para mim, para Brasília, vou levar em Brasília, quando eu tiver esse abaixo-assinado, para que a pena do Sandro volta o que era antes, e mais 3. É esse o que eu quero, porque ele assassinou a minha filha, ele estuprou a minha filha, ele fez barbaridades com a minha filha, não vai trazer minha filha de volta, mas já que a justiça deu para ele 34 anos, que ele volte a cumprir esses 34 anos, porque o Sandro, ele brincou com a cara da sociedade, ele brincou com a cara da justiça, ele brincou com a minha cara, brincou com todos, né? Até com o programa que veio, só contou mentiras, e a justiça está premiando ele. Então, eu vou continuar a minha luta, não vou parar, porque agora eu vou correr atrás e vou conseguir as assinaturas para me estar levando. Já consegui falar lá no tribuno da prefeitura, dia quarta-feira, na outra quarta-feira. Vou estar lá falando 5 minutos que foram concedidos para mim, vou estar lá falando diretamente com os deputados em Brasília, que a Dilma também assiste, para me escutar, porque não é possível uma pessoa assassinar o seu filho, estuprar o seu filho dentro da sua casa, dentro de um lugar mais que a gente está se sentindo protegido. Mais seguro, né? E você e a justiça premiar eles. Então, eu vou lá, eu vou pedir, vou correr atrás para ver se a gente consegue voltar a pena dele como era antes. Tá certo. Já o Lodelo, inclusive, explica essa coisa pra gente, se o abaixo-assinado ajuda realmente, pode fazer reverter essa história. E, Márcia, eu queria que você falasse do assassino, quem faz uma coisa dessas espiritualmente, como é que fica? Porque até agora a gente não vê traço de arrependimento, né? É como a Marta está falando, brincou, riu da cara de todo mundo, até da própria imprensa. Ele deu entrevistas, né, Lodelo, pra gente, para todos os repórteres, veio no nosso programa, Jurou de Pé Juntos, que era o maior injustiçado do mundo, e ele tinha feito tudo isso na verdade. Então daqui a pouquinho se fala pra gente, tá bom? Agora nós vamos fazer mais um intervalinho, vamos falar de coisa boa aqui, olha. Bom, deixa eu voltar pra cá e a gente vai continuar a conversar, porque além dessa história de como fica espiritualmente um assassino, também tem uma outra coisa que as pessoas querem saber, voltando no caso ao acidente do filho da Márcia, do André, é aquilo que ela estava falando, 6 pessoas dentro daquele carro, só ele morreu. Essa história de que cada um tem a sua hora, realmente, essas duas coisas você vai responder pra gente, né, Márcia? E a Marta também. Como é que fica o espírito de Sandro Dota? Ele é um irracional, ele é um animal. É um animal. Né? E como animal primitivo, que é, então ele é um ser humano primitivo, ou seja, é pior do que do mal. Ele é irracional. Dessa forma ele será tratado pelo universo. Ou seja, se a lei dos homens, espero que seja cumprida, mas existe uma lei no universo. E sinto muito, mas este homem vai para um lugar muito pior do que a Terra. Foi dado para esse senhor a chance, para esse rapaz, a chance dele ser gente, dele ter amor. Ele não aproveitou. Ele está na Terra, ele não podia ser tão primitivo assim. Ele já é, ele é homem, ele não é animal. E ele está agindo como animal. E dessa forma ele vai abaixar o lugar que ele vai embora. Infelizmente, a parte espiritual, ele vai para o umbral. A hora que ele desencarnar, ele vai sofrer muito. Ele vai estar num lugar que provavelmente outras pessoas sejam como ele, e que aconteça barbaridades na frente dele ou com ele, e ele não vai poder fazer nada. Então, é a lei da causa e do efeito. Não tem como. Ele vai para um lugar muito escuro, ele vai para um lugar de muita tristeza, sofrimento, de muito dor, sofrimento, né? até que essa alma outra vez se reequilibre, hein? E demora, para poder voltar a reencarnar, que foi a chance que Deus deu dá para nós, para que nós possamos melhorar. Ele não, né? Ele voltou. Então é uma alma, é um primitivo, né? Só. Ele vai sofrer muito.
No caso do André, 6 pessoas, 6 jovens num carro, acontece o acidente, só ele morre. Estava na hora. É assim. Falar isso para um jovem de 19 anos é muito... É assim. É ciclo de vida mesmo, o ciclo, né? de vida dele. Tanto era, no caso dele, gente, é uma fatalidade para nós homens da Terra, um acidente assim, a gente vai chamar de fatalidade. Mas para Deus e para o universo, que sabe a história do André inteira, você sabe ser espírita agora, que é de vidas passadas e que aquela história já era para ser contada, que ele tinha que passar por isso e etc., fica mais leve. Então, para nós, vai ser uma fatalidade sempre. Mas não, era a hora dele desencarnar, era a hora dele prosseguir. E no caso dele, você imagina, depois de um mês, eu fui na sua casa, eu estive na sua casa, depois de um mês, ela foi numa palestra nossa, e ele literalmente falou, porque comigo não é escrito, é falado, e ela abraçou um dos nossos médiuns e sentiu o cheiro do filho dela. É um negócio muito sério. Você imagina que legal, que rápido que ele é, o André. Que espírito elevado, que queimou etapas, foi para um plano melhor e em um mês podia estar abraçando a mãe. Então, assim, ele está bem, ele foi bem e cumpriu a missão dele aqui na Terra. Foi o dia que a Márcia foi visitou. Aí, foi na casa dela. Márcia visitando Márcia, né? Foi o dia que a Sensitiva foi ao encontro da Márcia Neres, que está aqui com a gente, a mãe do André. Daqui a pouco a Márcia conta pra gente como é que foi esse encontro com o espírito do filho dela. Pelo jeito foi muito emocionante. Você quer deixar alguma pergunta também, Lourdes? Tem uma pergunta aqui que eu achei assim, que eu também não acredito nada em coincidência, eu acredito nas coincidências, tem alguma coisa a dizer. Tá. Uma seguidora, ela tem 2 irmãos mais velhos. Os 2 morreram do mesmo dia de doenças diferentes. Nossa. Então ela pergunta, e um deles fazia aniversário. Caramba, então ela pergunta para a Márcia, Márcia, isso é coincidência? É algum recado? É alguma... o que seria isso? Já a sensitiva Márcia Fernandes responde aí para vocês, tá? Olha, está todo mundo pedindo para que a gente leia a carta, não é? A mensagem espiritual que a Márcia recebeu do filho André, essa através da Casa Espírita Edgar Armon. Mas antes dessa, a Márcia já tinha, né, feito a psicofonia, você já tinha tido esse encontro espiritual com o seu filho. Eu vou ler essa carta e depois a Márcia e a Márcia Fernandes vão falar desse encontro espiritual com o André, que, como a Márcia estava falando, foi muito rápido realmente. Um mês após a morte do seu filho, é que já veio a psicofonia e você teria chegado a sentir o cheirinho dele. Sim. Então tá, já ela fala sobre isso, gente. A carta diz o seguinte, olha: mãe querida, que saudade eu tenho de todos aqueles que aí deixei. Você nem pode calcular como é ruim deixar os que amamos, mas hoje sei que foi necessário. Peço-lhe que me perdoe e não chore, pois isso me afeta também. Tinha muitos planos em mente que não cheguei a realizar, mas aqui a vida continua. Recebi os tratamentos dos quais necessitava e vou melhorando a cada minuto. Continue a crer, pois ainda me sinto muito imperfeito e tenho muito o que aprender. Quer dizer, continue a orar, pois ainda me sinto muito imperfeito e tenho muito o que aprender. Não cultive tristeza, hoje estou bem e vou ficar melhor ainda, eu prometo. Quem sabe um dia, se Deus nos permitir, voltaremos a nos reencontrar. Seja feliz e agradeça a Deus, pois nada é por acaso. Tudo é aprendizado e tenha certeza que Deus, nosso Pai, só nos dá o que necessitamos. Ninguém sofre o que não merece. Fique em paz. Jesus lhe abençoe até um dia. Receba um forte abraço e um beijo cheio de saudade. Lembranças a todos. Continuarei a minha caminhada junto com outros irmãos iguais a mim. Procure perdoar. Obrigada por tudo, seu filho. Então, essa é a mensagem. Quanto tempo depois, Márcia? Essa daí foi de 2012. De 2012, né? Isso. Ele morreu há 3 anos, 2011, que aconteceu tudo isso. E já elas falam pra gente do encontro espiritual. Antes de continuar, pegar os contatos, né? Então, vamos fazer isso. Vamos dar os contatos, Lodela. Nosso papo não acabou, não. É só para não deixarem de dar os contatos. Bom, Márcia Fernandes, né? Uma série de livros que você pode adquirir através do site da Márcia, que ela vai
vai dar já. Olha, banhos, rituais e dicas, tá? Que é importante pra gente fazer, limpar mesmo toda essa energia pesada, negativa, né? O site, Márcia. www.marciafernandes.com.br e o telefone 011-3711-0180. Uma novidade que eu não mexia no Facebook, agora toda noite a turma pode entrar, que eu estou respondendo a 20 pessoas. Então, as pessoas postam no Face, põem os problemas, são mais de 1.500. Então, eu peço a Deus para me ajudar. 20 pessoas eu sei que eu Sabe faço que você vai dia, poder tá responder. O pessoal me perguntou se você tinha Instagram. Eu falei, não, a Márcia não tem. Aí vem todo mundo pra cima de mim falando que você tem. Tem ou não tem Instagram? Ai, Sônia, você vê que eu sou tão por fora da minha vida que eu acho que eu não tenho Instagram mesmo. Você acha que você não eu tem? só sei que no Facebook eu estou todos os dias e estou amando poder responder o pessoal. Ah, maravilha, então, viu? Bom, deixa eu dar mais uns recadinhos. Se tem Face, alguma coisa, você quer deixar, Márcia? No Facebook. Você quer que as pessoas... Márcia Neres Maciel. Márcia Neres Maciel é o Facebook. Você quer deixar no Facebook um contato algum, Marta? O meu é no meu Face é só Marta Maria Ribeiro Console, né? Tem que pôr tudo para ir aparecer realmente. Não é, você vai agitar o abaixo-assinado, tudo pode ser já uma força que as pessoas comecem a te dar, tá? Bom, a Márcia vai falar rapidinho aqui pra gente sobre o encontro espiritual dela com o filho. Pode falar, Márcia. Então, eu fui na palestra da Márcia Fernandes, né? E eu estava sentada lá no auditório, aí veio um médium da equipe dela e pediu para me dar um abraço. Na hora que ele me abraçou, eu falei, nossa, esse abraço está parecendo o abraço do meu filho. Aí ele falou assim, aí eu senti o perfume do André. Aí nessa hora ele falou, o seu filho, ele vai falar com você. Eu ouvi a voz do André. Você ouviu? Ouvi. E aí ele falou para mim ficar em paz, para me perdoar. E mandou recado para a Marta, disse que a Bianca estava bem, estava sendo tratada. E que falou assim que ele não queria me ver daquele jeito, porque eu trabalho com beleza, então eu sempre ando arrumada, né? E aqueles dias eu não penteava nem o cabelo. E ele falou, mãe, eu não quero ver você assim, eu quero quando eu puder vir te visitar com o meu mentor, que eu possa falar, olha como minha mãe é bonita. Então eu pensei, como aquele rapaz que nunca me viu, primeira vez estava me vendo, ia saber se eu me arrumava ou não. Exatamente. Né? Foi muito. Então você tem certeza que era o seu filho que era ele. Eu ouvi a voz, senti o perfume. Me ajudou muito isso. Certo, então, linda história, viu? Bom, queria agradecer mais uma vez, Marta, a sua presença aqui com a gente, tá? Valeu realmente. Deus te proteja e te dê força nessa batalha aí. E você também, viu, Marta? Muito obrigada por ter vindo. Márcia Fernandes, sempre é um prazer. E Jorge Lodelo, super obrigado. Lodelo deixou a pergunta dos dois irmãos que morreram no mesmo dia. Márcia Fernandes vai responder pelo site dela, tá certo? Então, indo embora. A gente volta amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua. Super beijo pra vocês. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Tchau, tchau.